Está começando o ES Informa, o seu resumo semanal com as principais novidades do mundo jurídico. Informação objetiva, análise prática e tudo o que impacta a advocacia catarinense. Eu sou Bárbara Cidral e nos próximos minutos você fica por dentro do que movimentou o direito nos últimos dias. Vamos aos destaques da semana. Réus são condenados a 150 anos por extorsão e morte de advogado no Vale do Itajaí. Grupo manteve vítima em cárcere, realizou transferências bancárias e ocultou o corpo. O juízo da Vara Criminal da comarca de Timbó, no Vale do Itajaí, condenou 4 réus pelos crimes de associação criminosa, extorsão circunstanciada, ocultação de cadáver, corrupção de menor e lavagem de dinheiro contra um advogado. Somadas, as penas ultrapassam 152 anos de reclusão. Para cada acusado, foram 38 anos e 2 meses de prisão em regime inicialmente fechado. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina e a sentença, o grupo planejou a ação criminosa a partir de informações privilegiadas obtidas por um dos réus que mantinha relação próxima com a vítima havia cerca de 2 anos. No dia 30 de dezembro de 2024, eles deram início à execução do plano contra o advogado, inicialmente atraindo-o para estabelecimentos em Blumenau e depois a uma casa de veraneio por eles locada em Rio dos Cedros, onde, durante a passagem do ano de 2024 para 2025, mantendo a vítima sob coação, sedação e violência, continuaram as transferências bancárias vultosas até ela ser morta no contexto das agressões. Durante a estadia no imóvel alugado, usado como cativeiro, o advogado foi submetido a ameaças, chantagem e agressões físicas, com o objetivo de forçá-lo a realizar ou permitir que continuassem as transferências bancárias a partir de seu aparelho celular. As agressões se prolongaram até 1º de janeiro de 2025, quando resultaram em morte. Em seguida, os homens ocultaram o corpo em área de difícil acesso na cidade de Doutor Pedrinho. O corpo só foi encontrado no dia 31 de janeiro de 2025, após diligências policiais e indicação por parte de um dos envolvidos. A sentença também reconheceu a prática de corrupção de menor, uma vez que os réus induziram um adolescente de 17 anos a participar dos crimes, e de lavagem de dinheiro evidenciada pela dissimulação da origem dos valores obtidos. A quebra de sigilo bancário revelou intensa movimentação financeira entre 30 de dezembro de 2024 e 20 de janeiro de 2025, em um total de mais de 400 mil desviados. Além das transferências, os valores foram utilizados para aquisição de bens como veículos e motocicleta, com o objetivo de dar aparência lícita ao dinheiro. Na decisão, o juízo também condenou os réus à reparação dos danos materiais no valor de R$ 425.700,45, correspondendo ao montante subtraído ao longo da ação criminosa em favor dos herdeiros ou sucessores da vítima. TJSC publica novo edital para acordo direto de credores no município de Criciúma. Precatórios do TRT e do TRF também são contemplados. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina publicou o edital de convocação número 1 de 2026 para acordo direto com desságio aos credores de precatórios devidos pelo município de Criciúma por sua administração direta e indireta. O valor destinado inicialmente a esses acordos é de R$ 545.021,91, além de todos os aportes que ocorrerem durante a validade do edital. Os precatórios oriundos do TRT e do TRF também estão contemplados nesse edital. Já a habilitação, homologação e pagamento ficarão sobre a responsabilidade do respectivo tribunal expedidor. Os interessados devem apresentar a proposta de acordo direto com desságio de pagamento mediante preenchimento de requerimento específico via sistema no período de 15 de abril a 6 de maio de 2026 até às 19 horas. O requerimento deve ser feito diretamente pelo interessado, procurador ou advogado habilitado previamente nos autos do precatório no sistema EPROC. O sistema indicará o valor atualizado do precatório e sua posição na lista unificada do devedor. Vale ressaltar que não há necessidade de juntada de certidão de valores. Informações complementares podem ser obtidas pelo e-mail precatorios@tjsc.jus.br. Acesse também a cartilha para saber mais sobre acordo direto.
condutor de scooter elétrica é condenado por morte de pedestre em calçadão de Itapema. Condução imprudente resultou em homicídio culposo no trânsito. Um jovem foi condenado pela morte de um pedestre atingido na faixa de segurança na orla do município no dia 31 de dezembro de 2024, pelo juízo da vara criminal da comarca de Itapema. O réu conduziu uma scooter elétrica de alta potência em local proibido, sem habilitação e em velocidade incompatível com a intensa circulação de pessoas. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, o condutor trafegava pela ciclovia do calçadão da Meia Praia, área destinada ao uso compartilhado, mas com restrições a veículos de maior potência, quando atingiu o pedestre que atravessava pela faixa sinalizada. O impacto causou ferimentos graves, sobretudo na região da cabeça, levando a vítima a óbito apesar do socorro imediato. A instrução processual reuniu laudos periciais, imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e relatos de policiais que atenderam à ocorrência. O conjunto probatório, conforme destacado na sentença, evidenciou a condução imprudente do veículo em desacordo com as normas de trânsito e com o dever de cautela exigido em área de grande fluxo, especialmente em período de alta movimentação turística. Na decisão, o juízo ressaltou que, embora não houvesse intenção de matar, o resultado era previsível e evitável se o condutor observasse as regras básicas de trânsito. Destacou ainda que a gravidade do caso e reforçou que a imprudência no uso de veículos, inclusive elétricos, especialmente em áreas de grande circulação, pode gerar consequências irreversíveis. Foi afastada qualquer hipótese de culpa da vítima, uma vez que ficou comprovado que ela atravessava na faixa destinada a pedestres. O réu foi condenado por homicídio culposo no trânsito com pena de 3 anos de detenção em regime inicialmente aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento em dinheiro, além da suspensão do direito de dirigir. A pena foi agravada por 2 circunstâncias: condução de veículo sem habilitação e atropelamento sobre a faixa de segurança. A reparação civil pelos danos causados à família deve ser discutida em ação própria. O magistrado também determinou o envio de ofícios à Prefeitura de Itapema, à Câmara de Vereadores, ao 31º Batalhão de Polícia Militar e à Secretaria Municipal de Segurança Pública, com a recomendação de adoção de medidas efetivas de fiscalização e repressão ao tráfego irregular de veículos no calçadão da Meia Praia, em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Decisão prolatada no dia 9 de abril é passível de recurso. TJSC mantém condenação de grupo econômico que abriu nova empresa para fugir de dívida. Fornecedor de máquinas têxteis deve receber mais de R$500 milhão. Primeira Câmara Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a responsabilidade solidária de 2 empresas do setor têxtil do Vale do Itajaí pelo pagamento de uma dívida de R$535 mil. O colegiado entendeu que a criação de uma nova pessoa jurídica com o mesmo objeto social, sócios e endereço configurou um grupo econômico de fato destinado a dar continuidade às atividades de uma empresa inadimplente. O caso envolve fornecedora de máquinas têxteis que prestou serviço e vendeu equipamentos de grande porte para uma das réis por mais de uma década. Diante do acúmulo de débitos e da interrupção dos pagamentos, a credora identificou que as operações haviam sido transferidas a uma segunda empresa, constituída pelos mesmos proprietários no mesmo logradouro, o que motivou o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial. Em sua defesa, as réis negaram a existência do débito e a formação do grupo econômico sob alegação de autonomia administrativa. Contudo, o desembargador relator do processo destacou que o conjunto probatório, que inclui o compartilhamento de máquinas e o reconhecimento prévio dessa união empresarial na Justiça do Trabalho, formou um mosaico robusto da atuação unificada das empresas. Um ponto determinante para a manutenção da sentença foi uma mensagem eletrônica enviada por um dos sócios. No e-mail, a empresa expressava claramente a intenção de quitar os valores pendentes ao propor uma renegociação para saldar o montante total. Para o tribunal, essa manifestação configura confissão extrajudicial,
O colegiado aplicou o princípio jurídico do venire contra facto proprium, que veda o comportamento contraditório. A tutela da confiança é um dos pilares no ordenamento jurídico, de modo que a ninguém é dado criar uma expectatividade legítima em outrem para, posteriormente, frustrá-la de forma arbitrária. Ao admitir a dívida e propor um acordo, as rés geraram ao credor a justa expectativa do recebimento, pontuou o relator. A decisão, unânime, manteve a condenação solidária ao pagamento de R$ 535 mil, acrescidos de juros e correção monetária. TJSC autoriza multa para pai que descumpre visita à filha prevista em acordo homologado. Assistência afetiva dos pais, inclusive com convivência periódica, é prevista em lei. A 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento a um recurso de apelação para permitir a continuidade de um cumprimento de sentença que envolve o regime de convivência entre pai e filha, com a possibilidade de aplicação de multa diária em caso de descumprimento das visitas. A ação teve origem em um acordo homologado judicialmente numa dissolução de união estável que estabeleceu regras sobre guarda, alimentos e convivência familiar da filha menor. Posteriormente, a representante legal da criança ajuizou o cumprimento de sentença ao alegar descumprimento reiterado no regime de visitas por parte do genitor e requerer medidas coercitivas como a fixação de multa diária. O pedido foi extinto em primeiro grau sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual. Inconformada, a parte autora recorreu. Sustentou, entre outros pontos, nulidade da decisão por ausência de oportunidade para correção da via processual, violação ao contraditório e falta de intervenção do Ministério Público em causa que envolve menor. A apelante defendeu que havia interesse processual diante da existência de título judicial válido e do alegado descumprimento das cláusulas de convivência. Argumentou também que a demanda não se limitava à imposição de afeto, mas à efetivação das obrigações assumidas em acordo judicial, com vistas à proteção do melhor interesse da criança. Ao analisar o caso, o desembargador relator entendeu que a controvérsia poderia ser resolvida diretamente no mérito. Segundo ele, o descumprimento do regime de visitas configura a hipótese de obrigação de fazer, circunstância que legitima a utilização de medidas coercitivas como a multa combinatória abstraente para assegurar a efetividade da decisão judicial. O relator destacou: o direito à convivência familiar é assegurado pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pois é essencial ao desenvolvimento emocional e psicológico da criança. Nesse contexto, a imposição de multa foi considerada medida adequada e proporcional para compelir o genitor ao cumprimento das visitas. Outro ponto ressaltado foi a recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 15.240 de 2025, que passou a prever expressamente o dever de assistência afetiva dos pais, incluindo a convivência periódica como obrigação jurídica. Apesar disso, o relator ponderou que a multa não pode ser aplicada retroativamente, mas apenas em caso de descumprimentos futuros. Ao final, o voto determinou o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a fixação de multa diária de R$ 200, limitada a R$ 10 mil caso haja novo descumprimento do regime de visitas. O voto foi seguido por unanimidade pelos demais integrantes da Câmara Julgadora. Candidata trans vai realizar TAF com critérios femininos em seleção da PM de Santa Catarina. Liminar em mandado de segurança foi concedida pelo TJSC. Uma candidata à vaga de soldado temporário da Polícia Militar de Santa Catarina obteve decisão liminar que garante sua participação no teste de aptidão física, TAF, com aplicação de parâmetros femininos. A medida foi concedida em mandado de segurança, que questiona a forma como ela foi convocada para essa etapa do certame. A candidata, que se identifica como mulher trans, afirmou ter sido chamada para a realização do TAF conforme critérios masculinos, o que poderia resultar em sua eliminação imediata.
já que a fase tem caráter eliminatório. Ela sustentou que a exigência seria discriminatória e incompatível com sua identidade de gênero. Ao analisar o pedido, o desembargador relator destacou que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, especialmente a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável. Conforme apontado na decisão, o STF já afirmou o entendimento de que a identidade de gênero integra os direitos fundamentais da personalidade e não pode ser condicionada a exigências estatais indevidas. De acordo com a decisão, o edital do processo seletivo prevê o uso de nome social por candidatos trans, mas não estabelece critérios específicos para a realização do teste físico nesses casos. Para o relator, essa omissão normativa gera um enquadramento automático nos parâmetros masculinos, o que pode resultar em exclusão indevida. O relator observou ainda que, embora a candidata não tenha promovido a retificação do registro civil, a documentação médica juntada aos autos que comprova sua condição, inclusive laudos que atestam acompanhamento por disforia de gênero e a realização de procedimentos de redesignação. A decisão também ressaltou que a solução provisória não dispensa a candidata do teste físico, mas apenas assegura que ele seja realizado em condições compatíveis com a identidade de gênero alegada. Quanto ao perigo do dano, o relator enfatizou que a natureza eliminatória do TAF poderia tornar ineficaz eventual decisão favorável ao final do processo, de forma que se mostra justificada a intervenção imediata do Judiciário. Pleno instaura processo administrativo disciplinar contra o ministro Marco Buzzi e mantém afastamento. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada nesta última terça-feira, 14 de abril, deliberou por unanimidade pela instauração de processo administrativo disciplinar, PAD, para análise de condutas atribuídas ao ministro Marco Buzzi, após a análise das conclusões da comissão de sindicância instaurada no dia 10 de fevereiro. O Pleno decidiu ainda manter o afastamento cautelar do ministro Buzzi até a conclusão do processo administrativo disciplinar. Por fim, foram sorteados para compor a comissão responsável pela instrução do PAD os senadores e ministros Luiz Felipe Salomão, Benedito Gonçalves e Ricardo Vilas Boas Cueva, sob a presidência do primeiro, e como suplentes os senhores ministros Humberto Martins e João Otávio de Noronha. Terceira sessão fixará a tese sobre aplicação cumulativa de majorantes na dosimetria da pena. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça afetou os recursos especiais 2238.451, 2238.446 e 2238.448 de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior para julgamento sob o rito dos repetitivos. Cadastrada na base de dados do STJ como tema 1422, a controvérsia está em definir se, em caso de concurso de majorantes, segundo o artigo 68 do Código Penal, é admissível ou não a aplicação cumulativa, em cascata, das frações relativas às causas de aumento, na terceira fase da dosimetria da pena. O colegiado optou por não suspender a tramitação dos processos que discutem a mesma questão jurídica. Jurisprudência admite aplicação cumulativa desde que fundamentada. Ao votar pela afetação do tema, o relator destacou que a presidência da Comissão Gestora de Precedentes, Jurisprudências e Ações Coletivas, COGEPAC, identificou a existência de 243 acórdãos e 9.743 decisões monocráticas com temática similar na quinta e na sexta turma do tribunal. Segundo o ministro, esse volume demonstra a multiplicidade de processos e evidencia a maturidade da controvérsia para o julgamento sob o rito dos repetitivos. Sebastião Reis Júnior comentou que a jurisprudência do STJ tem admitido a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, desde que haja fundamentação concreta, baseada nas circunstâncias do caso. Para a Corte, o artigo 68 do Código Penal não veda o chamado efeito cascata, mas exige motivação para eventual aumento da sanção. Por outro lado, o ministro enfatizou que a simples indicação das majorantes, acompanhada de considerações genéricas sobre a gravidade do delito, não é suficiente para legitimar a aplicação cumulativa. Nessa hipótese,
a ausência de fundamentação específica configura ilegalidade em desacordo com a súmula 443 do STJ, que busca evitar aumentos arbitrários na pena. Interesse do menor autoriza descumprimento provisório de acordo de guarda homologado na Justiça. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu que no regime de guarda compartilhada é admissível a permanência provisória da criança com um dos genitores em cidade diversa da residência do outro, mesmo que isso descaracterize descumprimento do acordo previamente homologado. Para o colegiado, a análise de cada caso deve priorizar o melhor interesse do menor, especialmente em situações de mudança relevante no contexto familiar. Com esse entendimento, a turma suspendeu, até nova deliberação do juízo de origem, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que havia determinado a expedição de mandado de busca e apreensão e a entrega de uma criança ao pai. O caso envolve uma ação de modificação de guarda, ainda em tramitação na primeira instância. A criança alternava semanalmente entre as residências dos pais na cidade de São Paulo, conforme acordo de guarda homologado judicialmente. Contudo, após perder o emprego e em razão de uma gravidez de risco, a mãe se mudou com a filha para outro estado, fixando residência na casa dos avós maternos da menina, onde contava com maior rede de apoio. Diante disso, a genitora ajuizou a ação revisional de guarda, enquanto o pai da criança ingressou com um cumprimento de sentença, alegando descumprimento do acordo, o que culminou na decretação da busca e apreensão. A mãe, então, impetrou habeas corpus no STJ, sustentando que a criança já se encontra plenamente adaptada à nova rotina, com matrícula escolar efetivada e inserção em ambiente familiar estável. Argumentou ainda que a ordem de busca e apreensão representa risco concreto à estabilidade emocional da menor ao impor uma ruptura abrupta de sua realidade atual. A ministra Nancy Andrighi, relatora do habeas corpus, ressaltou que as particularidades fáticas que permeiam o direito de família, especialmente quando envolvem o interesse de crianças e adolescentes, possibilitam a relativização da estabilidade das relações jurídicas. STF veda a mudança de nome de guardas municipais em todo o país. Corte considera que a alteração na denominação contraria modelo constitucional de segurança pública e compromete uniformidade jurídica. O STF decidiu que os municípios não podem substituir o nome Guarda Municipal por Polícia Municipal ou denominações similares. A decisão, que vale para todas as cidades do país, foi tomada na sessão virtual finalizada em 13/4. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental 1214 sobre a alteração do nome da Guarda Municipal de São Paulo. A mudança de nome da Guarda Civil Metropolitana da capital paulista para a Polícia Municipal de São Paulo já estava suspensa por liminar concedida pelo ministro Flávio Dino, relator da ação. No julgamento de mérito, o plenário julgou improcedente a ação apresentada pela Federação Nacional de Sindicato de Guardas Municipais, FENAGuardas, contra a decisão da Justiça de São Paulo, que suspendeu o trecho da Lei Orgânica do município, alterado por emenda de 2025, que autorizava o uso de nova denominação. No voto, o ministro Flávio Dino afirmou que a Constituição Federal adota de forma expressa e sistemática a designação guardas municipais, prevista no artigo 144, parágrafo 8º, com a atribuição de proteger bens, serviços e instalações dos municípios. Segundo o ministro, a escolha do Constituinte reflete a organização do sistema de segurança pública e deve ser observada pelos entes federados. O ministro destacou ainda que admitir nova denominação por legislação local poderia gerar inconsistências institucionais e comprometer a uniformidade do ordenamento jurídico. Também mencionou os impactos administrativos apontados pela decisão do TJSP, como a necessidade de alterações em estruturas e materiais da administração municipal. OAB-SC lança cursos sobre processo administrativo tributário no cenário pós-reforma. A reforma tributária sobre o consumo não está mudando apenas os impostos, mas também a maneira como as empresas e a administração tributária irão competir.
Atenta a essa transformação, a ESA-SC, com o apoio da Comissão de Direito Tributário, promoverá entre os dias 28 de abril e 26 de maio o curso online Processo Administrativo Tributário pós-reforma. Com 10 horas de carga horária e foco prático, a formação prepara advogados para o novo contencioso nacional do IBS e da CBS. Sob a coordenação de Luana Debatim Tomasi, a formação soluciona dúvidas recorrentes com foco estratégico na organização da defesa, produção de provas e tomada de decisão ao longo de todo o processo administrativo. Protagonismo juvenil em pauta. O OAB-SC promove diálogo entre advocacia, rede e adolescentes em Criciúma. A OAB-SC, por meio da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente, realiza no dia 13 de maio, a partir das 13 horas, em Criciúma, o evento Protagonistas do Direito, um diálogo entre OAB, rede e adolescentes. Iniciativa que busca fortalecer a escutativa, o protagonismo juvenil e a atuação integrada na garantia dos direitos da criança e do adolescente. A atividade acontece no auditório do Bairro da Juventude e reúne advogados, profissionais da rede de proteção e adolescentes em uma proposta dinâmica e participativa que vai além da escuta. Busca construir soluções a partir das vivências e percepções dos próprios jovens. A realização conta com o apoio da OAB Criciúma e da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da subseção, que atuam na organização do evento. A programação inclui momentos de orientação, trabalhos em grupo e apresentação de propostas, estimulando o debate coletivo e a construção de encaminhamentos práticos para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e juventude. Além disso, o evento contará ainda com a presença da presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, doutora Luísa Simonetti. Para o presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de Santa Catarina, Edelvan Jesus da Conceição, o evento representa um passo importante na construção de uma atuação mais efetiva e conectada com a sociedade. Quando abrimos espaço para que as crianças e adolescentes participem ativamente do debate, estamos não apenas ouvindo, mas reconhecendo o papel deles como sujeitos de direitos. Esse diálogo com a rede fortalece a proteção e qualifica a atuação da advocacia, destaca Edelvan. A realização em Criciúma reforça o compromisso com a interiorização das ações da OAB de Santa Catarina, levando iniciativas relevantes para diferentes regiões do estado e promovendo a integração entre instituições. Estas são algumas das últimas notícias do direito de Santa Catarina e do Brasil. E se você quer se aprofundar nos temas que discutimos hoje, acompanhe os episódios do ESAcast disponíveis nas plataformas digitais da ESA. Toda semana, recebemos especialistas debatendo os assuntos que impactam a sua atuação profissional. Além disso, confira os cursos e eventos da Escola Superior da Advocacia no site esasc.oab-sc.org.br. Este foi o ESA Informa. Informação que conecta, atualização que fortalece a advocacia. Nos encontramos na próxima semana com mais notícias e novidades do mundo jurídico. Até lá!